Nós, da Solutio, estamos aqui situados na cidade de São José dos Campos. Nós somos representantes Safe Software aqui no Brasil e na América do Sul. Então, não ficamos somente aqui em São José dos Campos. Nós temos aí uma grande abrangência aí no Brasil, visitando os nossos clientes, visitando os nossos leads, apresentando a nossa plataforma. Tá? Eu coloquei aqui, pessoal, uma agenda do que nós falaremos esses 45 minutos. Os 45 minutos são 45 minutos que vão passar muito rapidamente, mas no final, né, do nosso webinar, Maria Eduarda entrará novamente, onde mostrará os nossos canais, nossos e-mails, né, para que vocês possam estar aprofundando ainda mais, solucionando os seus problemas e realizando as perguntas que vão surgindo ao longo da semana, tá? Eu coloquei aqui sobre a Solutio, que eu já falei, a evolução da plataforma, o que é a plataforma FME, a evolução dela ao longo dos anos, aí a gente entra em FME, Microsoft Office, no FME, tanto Reader quanto Writer, Power BI, né? Visualizador Power BI, visualizar os seus dados. No FME, você consegue montar os seus dados para visualizar no Power BI. Imagine isso em tempo real. SharePoint, a conexão com o SharePoint, Microsoft Teams, é possível se comunicar com o FME em um canal do Microsoft Teams, para que você possa mandar os seus dados, mandar os resultados, notificar um grupo de usuários presentes naquele canal do Microsoft Teams. E também falaremos da família Azure, tá? Próximo slide, sobre a plataforma FME. Aqui no nosso webinar, né, tanto inscritos quanto pessoas que estão online, tem pessoas que não conhecem a FME. Falarei bem rapidamente, tá? Nós temos um canal no YouTube, onde todos os nossos webinars estão gravados. Então, tem um webinar específico sobre a plataforma FME, convido vocês a seguirem, tá? E webinars aí gravados com temas interessantes envolvendo FME. Sobre a plataforma FME, pessoal, ela é uma plataforma integradora de dados. Por quê? Porque com ela nós conseguimos integrar mais de 500 formatos diferentes, seja dados tabulares, até dados passando por bancos de dados, né, realidade aumentada e tal. Então, nós estamos falando aí, dentro da plataforma FME, conjuntos de produtos, onde nós temos o FME Desktop, que eu mostrarei hoje, que é onde você constrói o seu fluxo, o seu workspace, é onde você vai colocar os seus dados de entrada, seus dados de saída, e os transformers. Transformers são as caixinhas prontas, que fazem mais de 1000 funcionalidades, que possuem mais de 1000 funcionalidades. A ideia do FME, pessoal, é no code, não é utilizar linhas de programação para fazer aquelas rotinas que você faz todos os dias, tá? Isso no desktop. O FME Server e o FME Cloud, né, tem um webinar específico lá no nosso YouTube, mas, de maneira geral, é um produto muito interessante que nos possibilita a automatização dos fluxos criados no FME Desktop, vinculados a notificações. Tem um exemplo nosso que roda em cima de uma notificação, um serviço em tempo real, que eu vou estar falando para vocês do FME Server, tá? E o Mobile Apps? Mobile Apps, pessoal, é uma possibilidade nova de executar o fluxo ou os fluxos via mobile e também a visualização dos dados em realidade aumentada. Então, no FME, nós conseguimos fazer, né, incorporar várias tecnologias dentro de uma só. Aqui neste slide, é um slide que particularmente eu gosto muito, que ele mostra a evolução da plataforma ao longo dos anos. Nós temos aí o GIS tradicional, né, em 95, com o Shapefile, e ao longo dos anos, isso foi, né, a plataforma FME foi incorporada a vários tipos, né, de tecnologias. Então, nós estamos falando de arquivos rasters 3D, BIM, nuvem de pontos, Big Data,
BI, Indoor Maps, realidade aumentada, né? Machine Learning, treinar o software para fazer identificação de objetos. Então, você tem uma gama de possibilidades de tecnologias para poder trabalhar dentro da plataforma FME. Parceiros tecnológicos, aí entra, né, também Microsoft. A Safe Software, né, com o passar dos anos, ela vai adquirindo, né, parcerias tecnológicas, né? O potencial da plataforma FME é essa capacidade de integradora de dados, além de um tradicional ETL, né? Então, ela tem, ao longo dos anos, parcerias que vão se adequando ao FME. Então, nós estamos falando aí de formatos da Azure, nativo, dentro do FME, né, do Google, né, Citrix, Amazon, AWS, né, Trimble, e muito mais, tá? E o foco de hoje, né, da Microsoft. Aí que entra o nosso webinar, né? FME Microsoft. Nós temos aqui, né, nesse slide, o FME como centralizador de formatos, integrador de formatos aí. Então, nós temos, dentro da gama de 500 formatos, uma gama aí, formatos importantíssimos da família do Microsoft. Então, com a plataforma FME, nessa versão 2022, ela está se conectando, tá, pessoal? Tanto Reader e Writer, eu falo Reader, Reader, a extração de formatos, Writer, escrever os formatos, né, gerar os formatos no FME, da família Microsoft. Então, todos os anos a plataforma é atualizada, todos os anos novas tecnologias são incorporadas. E com a plataforma FME, nos ajuda aí. A plataforma FME nos ajuda, né? Ajuda os usuários da Microsoft a poder trabalhar com os seus formatos. A plataforma FME nos ajuda a conectar com serviços em cloud da Microsoft, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, né? E a plataforma FME nos ajuda a integrar vários formatos diferentes, não só Microsoft, né? De outras tecnologias para dentro de um Data Warehouse. Toda a preparação, todos os processos de validações, seja validando dado espacial, validando dados tabulares, no caso de dados espaciais, validando de maneira intuitiva, drag and drop, de uma maneira visual, nós veremos aí, processos de validações de geometria, topologia, atributos, sempre, né, disparando mensagens de erro, voltando, mandando e-mail, tendo você orquestrando o seu dia a dia, automatizando as suas tarefas. Tá? Vamos começar aqui com o Microsoft Office. Né? Então, por muitos anos, a plataforma FME suporta os formatos da Microsoft Office. Então, né, nós estamos falando aí do Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel. Então, nós temos ali no FME Desktop esses readers e esses writers, esses leitores e escritores aí no FME, tá? Nativos, tá? E, por exemplo, quando eu quero gerar um relatório em Word, eu preciso não só gerar um, mas vários relatórios de maneira automática. Como, por exemplo, eu tenho 1000 áreas em Shapefile. Eu gostaria de gerar para cada polígono de entrada de Shapefile um relatório em Word. Tudo ali com cabeçalho, rodapé. Eu já tenho um template pronto. O que vai mudar vai ser os atributos desse Shapefile. Eu posso montar isso no FME? Sim. Existem transformers próprios aí para o estilo do Word. Assim, a mesma coisa para PowerPoint. E a terceira opção desse nosso slide, Microsoft Excel. Nós, da Útil, estamos, assim, pegando muitos casos de clientes que estão utilizando a FME para fazer a geração, né, a alimentação de templates em Excel. Tá? Então, você tem um template específico ali, com a
quantidade certa de abas, você tem fórmulas naquele Excel e você quer usar como template para gerar esses relatórios em Excel de maneira automática no FME. Agora é possível, tá? Fazer o uso dos templates. Eu vou abrir um exemplo aqui para nós, tá? Deixa eu abrir o FME. Desktop Workbench. Vou jogar aqui na tela, tá? O nosso primeiro exemplo aqui. Onde que está? Aqui, perfeito. Um exemplo simples, tá? Mas no dia a dia a gente encontra muitos cases aí com os nossos clientes. Legal. Tá aparecendo o fluxo aí? Legal, vamos lá. Então, o que nós temos? No FME, eu tenho um CSV nesse fluxo, né? Esse é o FME Desktop Workbench. Se eu começar a digitar Word, olha o que vai aparecer, pessoal. Para quem já é usuário do FME, vai notar vários transformers, Aqui, eu tenho o transformer nativo, que é o Word Styler. Então, eu consigo aí, né, colocar elementos dentro de um relatório Word, né? Uma imagem, um título, um cabeçalho, uma tabela, né? E tanto reader quanto writer, aqui embaixo, né? E eu tenho alguns transformers customizados. Alguns não, vários transformers customizados para a família do FME, né? Do Word, no caso. Então, no FME 2022, né, eu tenho aqui uma série de conjuntos de transformers, neste caso é um Word, para geração, né, de um relatório ou vários relatórios Words, né, onde eu posso colocar os elementos do lado, quem vai ficar do lado esquerdo, do lado direito, tá? Deixa eu abrir o do Excel. O do Excel é mais interessante, Aqui, E ainda nessa questão de templates, pessoal, o pessoal está usando muito também para gerar PDFs, tá? Muito interessante. Então, você tem ali um PDF cartográfico, por exemplo, com o logo da empresa de vocês no canto inferior direito, uma borda, legendas de cores. Você já tem um template. Você quer alimentar esse template, né? Automaticamente. Então, você consegue fazer. Você consegue fazer isso, né, de uma maneira automática no FME com PDF também, tá? Então, voltando aqui ao nosso princípio aí, né, nosso objetivo, eu tenho aqui um CSV como dado de entrada, né, bem intuitivo, e eu tenho um Excel. Só que esse Excel já tem um padrão, tá? Eu já tenho um padrão, tem uma quantidade certa de abas, eu já tenho fórmulas dentro dele, né? Onde ele vai pegar a posição A2 mais a B2 e vai fazendo, vai montando para mim ali, tá? Então, eu não quero montar um Excel, eu não quero gerar um Excel do zero no FME, é trabalhoso. Eu quero alimentar um template. Esse template aqui, como nós podemos ver, ele tem várias colunas, ele tem uma imagem aqui, essa imagem ela é, como se diz, é o resultado do valor acumulado dessas colunas. Então, ele vai apenas atualizar essas informações. Né? Eu tenho 4 abas e eu coloco isso como dado de saída. Como? De maneira bem intuitiva. Quando eu coloco o dado de saída em Excel, eu tenho a opção, não só em Excel, tá, pessoal? PDF, Word, PowerPoint, indo para dados geográficos, DWG. Então, se eu quero gerar, né, um formato de saída onde ele respeita um template, eu tenho essa opção Template File. Aqui, eu mando, eu falo para ele, eu indico, olha, tem um arquivo semente, um arquivo template, então vai gerando, né, automatizações aí, relatórios de acordo com o template pré-estabelecido.
Aí eu consigo gerar fórmulas para poder escrever, aqui, ó, no meu dado de saída, no template Excel, eu tenho ali o cumulative fórmula. Então, eu consigo, com o Transformer Attribute Manager, né? Para quem já é usuário também, é um Transformer aí relativamente novo, desde 2018, né? Que nos possibilita fazer vários tipos de ações, né? Eliminar, deletar atributo, inserir atributo novo, renomear e tal. Então, eu consigo criar fórmulas dentro de Transformers para poder jogar no meu Excel, ou também apenas incorporo um arquivo template e deixo o FME gerar para mim de maneira dinâmica. Por exemplo, eu tenho dados de entrada e eu quero gerar um relatório para cada dado de entrada de maneira automática. Isso daí, tanto para Reader quanto para Writer, tá, pessoal? Deixa eu voltar para a nossa apresentação. Aqui, perfeito. Aqui é o demo, que é a demonstração. Só para fixar aqui, a questão de geração de relatórios que eu acabei de falar para vocês, Word, PDF, PowerPoint, né, Excel, nós conseguimos ali no Navigator incorporar, indicar em template file os arquivos templates, os arquivos sementes que eu quero apenas atualizar, respeitando, né, toda a estrutura desses arquivos, no caso do Excel, a quantidade de abas, né, a quantidade de colunas, né? Então, você manda atualizar apenas as informações que lhe convêm para o seu projeto. Tudo bem? Vamos lá. Podem continuar aí a questão, mandar as perguntas aí no nosso chat, tá? Pessoal, ali falando, né, sobre Power BI. Então, você tem aí um visualizador de dados e uma plataforma unificada muito interessante para Business Intelligence. Então, com o FME, nós conseguimos fazer esse tipo aí também, né? Preparar os dados vindos de várias fontes de dados diferentes, seja os dados que estão na minha máquina, pode estar em nuvem, eu faço esse download em um único workspace, né? Então, onde nós temos aí, né, o Power BI bem tradicional, né, como nós estamos falando de Microsoft. Mas, a nível de conhecimento, pessoal, eu gostaria que vocês soubessem também que, como plataforma de Business Intelligence, o FME também trabalha com ClickView, trabalha também com Census, trabalha também com Tableau, né? Existem alguns vídeos de webinars nossos lá no YouTube, que eu comentei no início do nosso webinar, né, de hoje, que já estão lá. Então, vale a pena vocês darem uma olhada para quem trabalha com tecnologias de business de BI. Então, imagine o seguinte, conforme está nesse slide, né? Eu tenho várias fontes de dados, né? Tem várias fontes de dados, preciso unificá-las, só que antes disso eu preciso fazer um processo de validação de atributo, de geometria, tal, e espelhar essas informações em tempo real em meus dashboards, no caso, no Power BI. Tá? E essa questão de real-time, aí entra o FME Server, tá? Que é o quê? O FME Server, você consegue colocar ali um temporizador de atualização. Vocês imaginam o seguinte, eu tenho algumas informações geográficas de frotas de navios, eu gostaria de visualizar isso no Power BI com os seus valores de cada navio, né? Velocidade e tal, algumas informações muito técnicas, latitude e longitude ali como forma de atributo. Eu gostaria que isso acontecesse em tempo real. Quem faz isso? É o FME Server, porque ele tem uma das capacidades dele, né, potencialidades de execução em tempo real, tá? Assim como o monitoramento de e-mail, monitoramento de uma pasta, né, que eu vou explicando aí ao longo do nosso webinar, tá?
Se vocês quiserem saber mais, vocês podem estar entrando em contato conosco para poder até explicar para vocês, fazer uma demonstração sobre o FME Server, no caso também. Eu montei um exemplo aqui. Imagina a seguinte situação. Olha só. Eu tenho, né, um processo, eu tenho arquivos CSV, tudo bem? Várias equipes estão gerando ali vários CSVs. Tal. Nesses CSVs, eles indicam posicionamento aí de poços, tá? Pelo Brasil, pela costa ali brasileira. E nesses arquivos de CSV, tem posicionamento geográfico, latitude, longitude, né? Então, são várias pessoas ali, vários técnicos, usuários criando. Eu posso olha só que interessante, a integração do desktop com o FME Server, monitorar uma conta de e-mail. Tudo bem? A cada segundo, ele está indo lá. Se chegar um e-mail novo, numa conta de e-mail que a gente configura, tá? Lá no FME Server, bem fácil, gente. É muito fácil. E sem complicação, se chegar um e-mail novo com determinado título, isso a gente configura no FME Server. Ele vai fazer o download, ele vai abrir o e-mail, faz o download do CSV. Olha que interessante. Nisso, quando ele faz isso, ele vai fazer, né, o download do CSV. E ele já vai chamar o fluxo do desktop, que está lá em real time, para fazer as validações de geometria, né, porque eu vou espacializar essas latitude e longitude, não posso ter ponto um em cima do outro. Então, eu vou fazer certas análises geométrica, validações de atributos, tirar acentuação, verificar onde não tem valores de atributos, né? Relacionamento espacial, sistema de coordenadas. Quando, não no CSV, mas, por exemplo, fosse um outro tipo de dado espacial, no meu projeto só posso aceitar Latilong ou Sigas 2000, o FME. Então, aí você coloca vários ifs ali, mas com um transformer só, né? Não é para usar programação, linha de programação. A nível de conhecimento, pessoal, nós temos mais de 2.000 sistemas de coordenadas incluídos no FME. E, como já pegamos alguns casos aqui no Brasil, quando alguns clientes têm sistemas de coordenadas específicos, nós conseguimos incluir também dentro do FME. Então, etapa 2, processo de validações, tá? Aí, o que acontece? Se acontecer algum tipo de erro, pessoal, em algum desses processos, seja de geometria, atributo, relacionamento espacial, ele vai devolver o e-mail informando aonde tem o erro para quem solicitou por e-mail, tá? Isso eu estou falando em menos de 15 segundos, tá? Mas, e para o fluxo, né? Ele dispara o e-mail de erro e acabou, não vai fazer uma carga num banco de dados. Agora, a outra situação, se não tiver nenhum tipo de erro, ele vai pegar os pontos especializados, armazenar no banco de dados e nós visualizarmos isso em tempo real no Power BI. Tá? O dashboard, a casca ali, você monta ali no Power BI, mas as informações que são inseridas, você monta esse processo de validação de maneira automática, atrelada a vários serviços de notificações, igual eu estou mostrando aí para vocês, né? Monitoramento de e-mail. Eu posso monitorar a cada segundo um FTP do meu cliente. Se pingar um arquivo novo, ele vai começar a processar esse fluxo com o arquivo que está lá, né? Um FTP, o OneDrive. Se alguém colocou algum arquivo lá no OneDrive, no Google Drive, ele vai pegar aquele arquivo e já começar como fonte de entrada do meu fluxo, né? Algum arquivo que foi inserido no SharePoint, ele vai lá e pega e começa a processar, tá? Deixa eu mostrar né? Então, aconteceu isso daqui tudo em menos de 15 segundos. Eu tenho o dashboard que nós criamos, aqui, ó, aonde nós temos, né, os pontos dos poços, né, na costa do Brasil, vinculados aí com, né, os atributos, né, já pré-estabelecidos nos dados que foram enviados. Então, eu tenho essa atualização muito interessante. Uma coisa muito importante,
para quem já é usuário de FME, existe essa possibilidade com a API do FME Server de dar um refresh, tá? Automaticamente a partir desse botão. O que ele vai fazer? Eu consigo incorporar várias chamadas aqui, via API do FME Server, tá? Se vocês quiserem saber, entre em contato com a gente e tal, tá? Quando eu clico aqui, o que ele vai fazer? Ele vai atualizar esse dashboard. Tem um poço novo, né? Ou monitoramento de um carro, tá? Estou monitorando vários táxis aqui da cidade de São José dos Campos, eu estou vendo isso em dashboard, em real time, eu posso fazer uma chamada aqui de fluxo, execução de fluxo direto do Power BI. Olha que interessante, nós fizemos isso daí. Foi muito... alguns clientes que viram isso, né? Gostarem muito, no caso. Tudo bem, pessoal? Então, essa questão aí, né? Da preparação dos dados, obtenção dos dados, preparação dos dados, monitoramento de pastas, monitoramento de e-mails, FTPs, né? Pode ser também nós configurarmos um fluxo do FME, né? Deixa eu abrir esse. Monitorarmos um fluxo de uma pasta do FME que está lá na Amazon. Por que não? Né? Que está lá na Amazon, no bucket da Amazon, tem um arquivo novo, ele vai fazer o processo de validação, ele pega aquele arquivo e começa a fazer o processo de validação. Né? Aqui é o nosso fluxo desse exemplo aí. Vocês podem ver tudo documentado, né? Com bookmarks, aonde nós vamos aí, de maneira fazer a documentação, o registro das atividades realizadas no FME Desktop Workbench. Para vocês verem, cada transformer executa um tipo de, né, objetivo no nosso fluxo. A cada conjunto de transformers, eu posso criar uma terceira opção, né? Tudo de maneira drag and drop. Tudo bem, pessoal? Então, Power BI da família Microsoft, vimos aí Word, Excel, PowerPoint, tem muito formato mesmo, tá? Quer ver? Se eu voltar aqui no desktop, pessoal, Microsoft, aqui, só para vocês verem, Transformers, Teams Connector, que ele se comunica com o Microsoft Teams, eu vou mostrar isso daí para vocês, e olha a quantidade de readers só da família Microsoft. Eu consigo ler, que eu consigo escrever. Fora as APIs que não estão aqui, que via Transformer ou via conexão já pronta, eu consigo chamar, né? Drag and drop. Tudo bem, pessoal? Vamos voltar aqui, nossa apresentação. Opa. Vou passar aqui de novo. Ok. Vamos lá. Ainda aí sobre a família Microsoft. Família Microsoft com SharePoint e OneDrive. Né? Quem não teve aí, quem não enfrentou uma demanda, né? Onde você tinha que ler, né, a plataforma aí do Microsoft SharePoint, né, a plataforma de aplicações web da Microsoft, pegar algumas informações que estavam lá, gerenciar essas informações, validar essas informações, né, tanto no SharePoint quanto no OneDrive. Né? O OneDrive é um serviço de armazenamento em nuvem da Microsoft também. Então, nele, né, os usuários podem armazenar, compartilhar, sincronizar os arquivos, né, usando uma conta Microsoft. Então, com o FME, nós conseguimos se conectar a essas plataformas web da Microsoft. Tanto o SharePoint quanto o OneDrive. No caso do SharePoint, nós temos o dado de entrada reader, o dado de entrada e o dado de saída, aqui é o formato writer, tudo bem? E o transformer SharePoint Connector. Por que o SharePoint Connector? Se eu voltar aqui no meu FME, desktop, eu tenho, vou começar a digitar SharePoint, Reader, Writer. Né? Eu vou extrair algumas informações de lá, vou extrair a lista dos metadados, né, que estão lá. Só que eu tenho o transformer que, ao longo do meu fluxo,
eu posso fazer alguns tipos de ações, como, por exemplo, primeiro eu preciso me conectar a uma conta. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas eu posso listar os arquivos que estão numa conta SharePoint. Eu posso fazer ação, dar um delete, identifica um arquivo que está lá no SharePoint e dou ação de delete. Posso fazer ação ao contrário, download. Então, imagina o seguinte, tem vários CSVs, tal, na minha máquina, cruzo com outros arquivos e preciso fazer o download dos arquivos que estão no SharePoint da minha companhia. Aí, posso fazer o SharePoint, fazer o download, né? Posso também fazer a opção de upload. Então, ao longo do meu fluxo, eu posso ter esses tipos de ações, download, delete, tá? Ao longo do meu fluxo. Tudo, é claro, com uma account. Você precisa colocar as credenciais, que eu vou falar daqui a pouquinho, tudo bem? Tanto para o SharePoint, tá? Quanto para o próximo, que é o OneDrive. Olha lá, OneDrive Connector. Ao longo do seu fluxo, você pode se conectar à plataforma do OneDrive, tá? Então, você pode fazer o processo aqui, ó, as ações de upload, listar os metadados dos arquivos que estão lá, pode fazer download dos arquivos que estão lá, ou simplesmente deletar uma série de arquivos que estão lá. Então, você tem esta integração com os transformers para OneDrive Connector, para OneDrive SharePoint, tá? Aqui, ó. Tudo bem? Então, nós conseguimos aí de uma maneira muito interessante fazer esse tipo de integração. Aqui, nesse slide, ele fala sobre o Web Connection do FME. Vocês viram que... Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, ó. Vocês viram o seguinte. Aqui, isso daqui. Quando eu abro um transformer do SharePoint, do OneDrive Connector, do Microsoft Teams, né? Eu preciso passar, né, colocar um account. E eu posso fazer da seguinte maneira. No meu FME Workbench, tá? Eu tenho FME Options em Web Connections Managed Services. Reparem, pessoal, na quantidade de serviços já prontos, só falta vocês colocarem configurações, né? As credenciais, né? Client ID, Secret ID e tal, se tiver. Você já tem aqui as conexões prontas, o que precisa ter para ele para ele fazer uma requisição nesses serviços. E olha só, OneDrive, Microsoft OneDrive. Você precisa do Client ID, Client Secret, né? Power BI também. Microsoft Azure, a gente vai ver daqui a pouco. Nós estamos falando de SharePoint. Aqui, ó, SharePoint. Aí você vai precisar entrar lá na Azure e obter essas informações. Client ID, Client Secret. Tá? Quando vocês estão fazendo, né, colocando essas informações, pode surgir algumas dúvidas. Então, entre em contato conosco. Né? Nós já temos aí uma experiência muito interessante, muito bacana, de fazer essas integrações. Tá? Saindo um pouco da família da Microsoft, pessoal, nós temos do Slack, do Twitter e outros tipos, até monitoramento de atividade física, outros tipos de serviços disponíveis, Instagram, LinkedIn, né, para que vocês possam trabalhar no FME. Pessoal de agro, né, nós já fizemos aí com a John Deere, né, com a Trimble também. Então, você tem um leque de opções de integrações para habilitar no FME. Tudo bem? E o legal do FME é o seguinte, né? Você só coloca as chaves. Por quê? Você não precisa montar o URL, já está tudo pronto. Você vai passar as suas credenciais, né? Eu preciso me conectar ao SharePoint da minha empresa. Eu vou colocar o Client ID, eu vou colocar o Secret ID da minha empresa. Pronto, eu não preciso montar via scripts as URLs, if, se conectar, entra aqui, se não, vai tentar. Não, né? Essa é a ideia do FME.
No caso do SharePoint, de facilitar a nossa vida, né? No caso do SharePoint, o que eu preciso, né, ter de configuração, usar toda a potencialidade do Transformer SharePoint Connector, né? No caso, vocês precisam ter o Client ID, Tenant, Client Secret, Redirect URI e as permissões das pastas. Isso é feito aonde? No próprio portal ali da Azure, né, da Azure. Então, você precisa, né, fazer a liberação dessas informações. Né? Você que vai falar, você que vai montar registrar o app e tal, né, e dar as permissões. Né? Aquilo que eu falei para vocês, se tiverem alguma dúvida, pode estar entrando em contato conosco. No fim, vocês receberão um e-mail, aí é só retornar e a gente vai auxiliando aí para vocês, né? Tudo bem? Vamos lá. Conecte a qualquer serviço. O que é isso? Significa o seguinte, que eu mostrei para vocês ali a questão de permissões, né? Você tem uma gama de serviços disponíveis. Quero me conectar com o LinkedIn para obter algumas informações, no Instagram, fazer uma análise de geomarketing. Mas se não tiver nenhum tipo de serviço ali linkado no FME, você usa um transformer muito interessante, tá? Que é o HTTP Caller. Aqui. Este transformer, você conecta, né? Você passa o URL, tal, e você consegue se conectar a várias APIs, né? Com a ajuda de transformer. Então, fica a dica. Já montamos algumas integrações para monitoramento agrícola, para monitoramento de clima, né? Pegando informações de vários sites, vários portais muito legais aí com o uso do HTTP Caller. Tudo bem? Recentemente, pessoal, né, foi incorporado no FME, né, deixa eu colocar aqui, essa opção aqui, ó, esse integrador, esse conector, né, para o Microsoft Teams. Por quê? As empresas estão utilizando os comunicadores ali por conta, né, nós tivemos a pandemia, e vários grupos foram criados, as comunicações estão sendo feitas aí via comunicadores, seja pelo Teams, que o FMS comunica agora, que eu vou mostrar para vocês, seja por WhatsApp. Poxa, vocês imaginam o seguinte, que nós já nos comunicamos, já integramos com o WhatsApp também, tá, pessoal? Então, imagine o seguinte, vocês têm um fluxo que está fazendo várias validações, pegando dados do SharePoint, em real time, trazendo para sua máquina, download, validações, cruzando com dados da Amazon e grava no banco de dados. Como que você sabe que aquilo executou com sucesso? Você pode fazer integrações com comunicadores, no caso do Microsoft Teams, receber uma mensagem. O fluxo foi executado com sucesso às 3 horas da tarde, tal, ou receber a outra mensagem. O fluxo não foi executado com sucesso, teve erro de topologia no polígono 5. Você monta as mensagens. Você integra com o Microsoft Teams, com o WhatsApp for Business. Nós já fizemos essa integração. Você comunica com Telegram. Já fizemos essa conexão e montamos um robô. O usuário conversa com o FME Server e vai gerando vários relatórios a partir do mobile. Muito interessante. Então, você tem Slack Connector também, né? Então, você tem uma gama aí interessante de APIs que você pode explorar via comunicador, informar aos usuários, informar aquele chat, aquele grupo de pessoas, quer dizer, no chat, grupo de pessoas, que os fluxos foram executados com sucesso, lista dos arquivos, ou pega o arquivo e joga o resultado daquele fluxo, um Excel, sei lá, naquele grupo lá do Telegram, do Microsoft Teams, para que as pessoas possam olhar, analisar esses dados e ir conversando, e vocês vão interagindo com o FME.
E no caso do Microsoft Teams, como eu falei para vocês alguns minutos atrás, isso é possível porque você tem o Microsoft Teams Connector. Com o Microsoft Teams Connector, com esse Transformer, você consegue postar uma mensagem num canal do Microsoft Teams, que você tenha vários usuários. Você pode listar os arquivos que as pessoas vão colocando lá naquele canal do Microsoft Teams para fazer algum determinado tipo de ação, ou simplesmente pegar informações detalhadas dos SharePoint da empresa e colocar neste canal. Tá? Então, você vai fazer essa troca de informações com o FME. Tá? E para fazer esse tipo de ação, você tem um passo a passo. Tá? Que é o quê? O primeiro, tá? Que a proposta aí, né, é utilizar via Graph, Microsoft Graph. O Microsoft Graph, pessoal, não sabe, um RESTful API, né, uma API, habilita acessos aos serviços do Microsoft Cloud, incluindo o Microsoft Teams, tudo bem? Então, primeiro você precisa aí fazer o uso, né, uma configuração do Microsoft Graph, tá? Mas é bem fácil, tá? Como? Seguindo esse passo a passo. Primeiro, registrar o app no portal da Azure, tudo bem? Depois, editar ali o Microsoft Graph, alguma configuração, habilitando permissões para tal, né? Para poder mandar mensagens, receber mensagens para os usuários ou para o canal do Microsoft Teams. Nós vamos escrever um blog com estas informações, tá, pessoal? Mas aquilo que eu falei para vocês, para quem quiser se aprofundar, entre em contato com a gente, com o nosso corpo técnico. Obter uma client secret, configurar o tenant. Então, você configura também para pegar essas informações e colocar na Web Connection do Microsoft Teams. Aí você testa as configurações. Obviamente, você testa antes de dar um check de, checar aqui, tá? São aquelas informações que vão se conectar com o Microsoft Teams. Deixa eu abrir aqui o meu fluxo de comunicação com o Microsoft Teams. Tudo bem? Microsoft Teams? Beleza. Não vou salvar. Legal, pessoal. Olha só. Olha que interessante. Ó. Eu tenho, inicialmente, tá? Bem inicialmente ali. Eu tenho um shapefile. Vamos olhar esse shapefile. Olha só. Shapefile. Vamos olhar ali, inspecionar no Data Inspector. Polígonos, né? Tem polígonos agregados aqui, ó. Eu clico em um polígono e ele seleciona outros. Preciso desagregar isso daqui. Volto no meu fluxo. Eu utilizo um deaggregator. Olha lá. Pronto. Tudo bem? De 8 polígonos agregados, agora eu tenho 24 polígonos desagregados. Olha lá. Tudo bem? Cada um com os seus atributos. Legal. Aí depois, pessoal, eu vou fazer um cálculo de tamanho de cada polígono. Eu utilizo esse Transform Geographic Area Calculator. Dica para quem não é usuário de FME. Como que eu vou achar determinado transform para uma ação específica? Basta você escrever em inglês o que você quer fazer. Eu quero dar um buffer numa geometria. Buffer. Pronto. Eu quero fazer uma análise espacial. Spatial. Relacionamento espacial. Spatial Relator. Tudo bem? E tem a gente também aqui do Solutio para auxiliares. Então, este transformer vai fazer um cálculo do tamanho dos polígonos em metros quadrados. Tá? Aí eles vão ter as suas informações. Aqui, ó. Ele gerou este atributo aqui, ó. Underline area. Cada polígono. Tudo bem? Aí eu coloquei uma condicional, que é um tester. Olha, analise o atributo underline area. Se ele for menor que 10 mil metros quadrados, ele vem para cá. Ele passa. Aqui, ó. Aí eu mandei executar.
de 24 polígonos, 23 são maiores que 10 mil, e eu tenho um aqui que deve ter 5 mil, 5.360. Tudo bem, pessoal? E eu quero informar isso aonde? Utilizando o serviço da Microsoft Teams. Eu quero comunicar num canal que estão todos os usuários da minha empresa ali, área geográfica, digital, de TI e tal, respeitando um canal para cada área. Eu quero informar, né, que qual polígono não passou, né, na forma ali do meu tipo de filtro com o tester. Então, se eu olhar aqui o meu... Aqui, vou jogar aqui, ó. Aqui, pessoal. Aqui tem uns... Aqui, ó. 15 e 55. Ó, eu vou rodar de novo, tá? Aqui, ó. Agora, 15 e 58. Vou mandar rodar o Microsoft Teams Connector. Olha lá. Já apareceu o número 1, ou seja, já fez a conexão aqui, ó. 1558. A fazenda de zona 3 Etalhão 206 possui menos que 10 mil metros quadrados. Tá? Então, você vai postando, aí o usuário pode responder aqui e eu rodar um fluxo para pegar a resposta e eu posso puxar uma perninha no meu fluxo, uma saída para executar um outro fluxo, dependendo da resposta. Então, você vai interagindo com a FME. Se olharmos aqui o Transformer customizado, esse Transformer que faz a conexão com o serviço do Microsoft Graph para a API do Teams, aqui, ó, eu falo para ele quem que é o team e o canal. E aqui que eu coloco a mensagem. E essa mensagem está dinâmica. Por quê? Se eu olhar aqui, pessoal, olha que interessante. Aqui é fixo, ó, a fazenda de zona 5, 4, 90, 100, aqui, ó, é o valor do polígono que está entrando. E talhão, valor de talhão. Por quê? Possui menos disso, isso aqui é fixo. Mas, quando tem arroba valor, são valores dinâmicos, dependendo das feições que estão entrando aqui. Por isso que eu tenho todos os atributos do meu dado de entrada, que eu vou construindo aí a minha mensagem que vai para o canal. Tudo bem? Microsoft Graph. Isso daqui é aquela conexão, Web Connection, que eu mostrei para vocês, no caso. Tá? Muitas empresas estão usando o Microsoft Teams, vinculando, integrando no FME, tá? Está muito interessante esse uso massivo aí do pessoal. Tudo bem? Olha lá, Microsoft Teams Graph. Aqui. Tá? E se nós voltarmos aqui para a nossa apresentação, só para terminar, o tempo já passou, é aquilo que eu falei para vocês, tem muito formato, banco na nuvem da Microsoft, né, da Azure, que você se conecta, né, serviço baseado em cloud, que você pode usar no FME, como, por exemplo, suportes a formatos Azure. No caso, SQL Database, DocumentDB, né, integrando aí tudo no FME, pessoal. Vamos colocar tudo no FME, integra com Azure, com ArcGIS, né, pego os dados que estão lá na Azure, faço o download, processo, subo no ArcGIS, ou faço o processo contrário, né? Ou me conecto ao Twitter é mais para geomarketing, né? Mas também é utilizado. Me conecto ao Salesforce, trago aquelas informações tabulares, cruzo, faço merge com as informações geográficas, daí eu mando para a Azure, né? E, né, você tem essa flexibilidade de conexão a suportes aos serviços e formatos da Azure, que estão baseados em cloud. Tudo via API. Então, já tem as caixinhas prontas que tragam nela, que estão contidas nela, as URLs de conexão. E como vocês podem visualizar ali, a questão de ser bem visual, drag and drop, né? Aqui, no nosso último slide, nós temos ali
alguns formatos de serviços da família Azure. Logo, o primeiro aqui, ó, que a gente gosta de trabalhar bem aqui com a FME, em alguns clientes, a questão de visão computacional. Já existe um Azure Cognitive Services Computer Vision, que ele possibilita fazer análises aí, machine learning, treinamento, utilizando DLLs, utilizando treinamento de visão computacional exclusivos da Azure, né? E outros tipos de serviços aí, Microsoft Azure SQL, Database Spatial. E digo mais, cada ano que passa, o FME é atualizado na questão de performance também, além dos formatos. Então, você tem uma questão aí de performance bem melhorado com o passar dos anos. Big Data, né? E aqui do lado direito, os transformers que se comunicam com serviços da Azure. Então, da Azure. Então, você tem aí uma gama de possibilidades, né, pessoal, de utilizar, desculpa, se utilizar o FME como integrador de dados para integrar os seus dados nos seus formatos, serviços da Microsoft, com serviços de parcerias de tecnologias diferentes, como da Amazon. Ao mesmo tempo, quero pegar, né, imagens de satélite, de um provedor de imagens de satélite, cruzar esses dados para gerar relatórios, para gerar dados em realidade aumentada. Então, você tem uma gama aí muito interessante de se utilizar o FME. Tá, pessoal? O nosso tempo é curto, mas eu espero que tenha ficado tenha dado, né, para passar uma informação aí da flexibilidade da questão da integração do FME com os formatos da Microsoft, tá? Tem dúvidas aí? Tem um comentário, Danilo, do Luiz, no chat. Certo. Ele tem uma dúvida. Deixa eu ver. Eita. Deixa eu ver. Ah, tá aqui. Achei. Achei. Pode ler o comentário em voz alta, porque o pessoal não está vendo o... Para mim não está aparecendo, não. Não, então peraí que eu vou ler para você. Vou te encaminhar no chat, 1 minuto. Te encaminhei. Você mandou aqui mesmo? Isso. Para mim não apareceu, não. Ah, apareceu agora. Apareceu? Tá bom. Apareceu. Essa é a dúvida do Luiz. Ah, Luiz. Ah, legal. Legal. Tem um conector, Luiz, da Trimble, né? E a gente tem trabalhado bastante questão de BIM, tá? Dados IFC, tá? Autodesk, com o pessoal até do metrô de São Paulo, de uma prefeitura também, Belo Horizonte, tá? Então, a gente tem conectores aí, né? Tanto de readers e transformers para trabalhar com estruturas de dados BIM no FME, tá? Depois a Maria Eduarda pega, né, responde até com um artigo muito interessante sobre essa questão de BIMs, tá? Acho que é isso. No chat não tem mais nenhuma dúvida. Pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida, eu vou ligar o microfone para todo mundo. E aí, caso tenha alguma dúvida, vocês podem comentar. Boa tarde. Boa tarde. Oi, Danilo. Boa tarde. Oi. Copel, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, Anderson. A questão, Danilo, é em relação ao FME Server.
Certo. Porque hoje uma dificuldade que nós temos aqui é em relação à quantidade de motores para execução dos fluxos, né? Então, assim, obviamente, se você quiser rodar mais coisa, você tem que ter mais motores para rodar, né? A minha dúvida é nesse Exato. sentido, se existe alguma outra forma de você licenciar o FME Server para que ele possa rodar mais, pensando nessas integrações que você mostrou, né? Ele pode ter um grande volume de usuários acessando coisas em Sim. real time, né? Então, o que Sim. exigiria um grande número de motores ali. Então, a minha Uhum. dúvida é nesse sentido, assim, se tem como fazer algum tipo de estudo ou alguma coisa que melhore aí Sim. essa questão, né, Uhum. essa relação aí de quantidade de Sim. acessos e motores. Sim, sim. Isso tem como, sim, a gente realizar um estudo. Tem até 2 clientes aí, no qual a gente senta e vê a questão assim. Bom, podemos utilizar o Streams, né, disponível no FME Server, porque tem uma parte ali do lado esquerdo, né, do FME Server 2022, a questão de streaming, de deixar uma engine exclusiva para processamento em real time, ou simplesmente estudar junto com o cliente uma melhor forma de orquestrar essa questão de real time em uma engine, se não tentar se conectar em 10 segundos, sei lá, 15 segundos, ele fica liberado a engine. Isso daí varia de cada cliente, né? Mas aí depois o Thiago até pode entrar em contato para fazer um estudo melhor e interessante com vocês. Beleza, obrigado, Tá Danilo. bom? Sem nada. Maria? Pessoal, para a gente poder encerrar, nós já temos a data e o tema do nosso próximo webinar. Ele será sobre acelerar sua estratégia de negócio com gêmeos digitais, que é uma grande novidade do mercado, a utilização de gêmeos digitais. Nós vamos abordar esse tema no nosso próximo webinar, que vai ser no dia 30 de novembro, a última quarta-feira do mês, às 15 horas também. Então, em breve a gente coloca nas nossas redes sociais, tanto no LinkedIn, que é Solutio, no Instagram, no nosso Twitter. Envia e-mail para vocês. Vocês, estando na nossa base de e-mails, vocês irão receber o link para cadastrar no nosso próximo webinar. Então, a gente encerra por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato com a gente, Solutio _BR nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram e no LinkedIn, é apenas Solutio, ok? Exatamente. Qualquer dúvida a gente está à disposição. Vamos ficar mais uns 5 minutinhos aqui, caso queiram mandar mensagens, tá bom? E qualquer dúvida, estamos por aqui. Chegou mais uma dúvida da Sandra, Danilo. É possível gravar dados diretamente na base do Salesforce? Tem um conector para isso? Gravar direto no Salesforce? Eu sei a extração. Agora a gravação tem? Eu tenho que dar. Acho que tem sim. Acho que tem uma API, uma Web Connection. Sandra, eu vou dar uma pesquisada até se está disponível nessa 2022 e qual ano que está. Aí a gente manda um e-mail para ela. Pode ser, Maria? Perfeito. Uma questão sobre o... Faz, né? O pessoal técnico disse que sim. Você pode técnico está aqui atento. A gente manda, Sandra, um e-mail para você mostrando, né, que faz, né, e como fazer a configuração. Aí a gente entra em contato e vê melhor essa situação com você, tá? A equipe de marketing vai entrar em contato com você. Mas o pessoal aqui que está em background, né? Eles já abriram a FME ali, já consultaram e falaram que fazem. Esse integrador escreve no Salesforce também. Uma questão sobre o que a Maria Eduarda falou sobre o próximo webinar, muito interessante, né? É um assunto do momento, né? Só a nível de conhecimento. O FME, né, nesse webinar, nós mostraremos essa questão aí, né, de digital twins, gêmeos digitais, como
orquestrar esses dados, como gerar dados em realidade aumentada, né? Essa questão aí de inteligência artificial no FME, tá? Só para vocês terem uma ideia, o FME já está sendo gerado aí, já está sendo utilizado para gerar com o pessoal de utilities, realidade aumentada com os elementos físicos por debaixo da terra ali, né? Para uma melhor geolocalização desses objetos, né? Que podem ser consumidos pelo pessoal em campo. Então, será um evento, um webinar muito interessante. Tá? Agradeço aí, Maria Eduarda. Obrigado. Ficamos por aqui, então, pessoal. Qualquer dúvida que ainda tenham, pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Vai ser um prazer responder vocês e estarmos juntos no próximo webinar. Uma ótima tarde para todo mundo e uma ótima semana. Boa tarde, pessoal. Obrigado.